Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana da Quaresma. De antemão, quero pedir a você que está aqui neste vídeo, compartilhe com mais pessoas, envie nos seus grupos de WhatsApp, assim você ajuda esse trabalho da evangelização, tá bom? Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta segunda-feira está lá em Lucas 6, de 36 a 38. Que está dentro do grande e famoso, Sermão da Planície. Depois eu explico o que é isso, tá certo? E ele diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Amados irmãos e irmãs, por que eu falei sermão da planície? Deixa eu explicar para vocês. O Evangelho de Mateus tem aquele famoso sermão da montanha. Jesus sobe até uma montanha e vai ter uma conversa com os discípulos. E nessa conversa está aquela dinâmica das bem-aventuranças que são extremamente famosas. Eu sei que você já conhece muito bem. No Evangelho de Lucas, Jesus não sobe até a montanha. Na verdade, ele é feito numa planície, num local plano. E a explicação teológica para isso é porque Lucas quer dizer que aquela mensagem tem que chegar a todas as pessoas. Não somente, por exemplo, aos discípulos, mas a toda e qualquer criatura. E no Evangelho de Lucas apresenta-se esse versículo, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Como entender esse versículo, por exemplo, à luz da primeira leitura que foi ao ar agora há pouco aqui no canal? Lá na primeira leitura, a gente percebeu que dentro do livro de Daniel, ele faz uma intercessão pelo povo de Israel, e nessa intercessão, ele automaticamente reconhece que Deus é misericordioso, reconhece que Deus é terrível, reconhece que Deus é bondoso, que mesmo que o povo devesse pagar pelos seus pecados, mas Deus acabava pagando tudo aquilo com misericórdia, Então, é um grande cântico à misericórdia de Deus aquela oração da figura de Daniel. E quando a gente olha então para esse evangelho, tem toda essa ligação também, Assim como Deus, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, quando estamos no pecado, mas Deus nos ama acima de tudo, eu também sou convidado a fazer a mesma coisa. Quando alguém fizer uma coisa errada contra mim, o correto não é que eu vá lá e pague com a mesma moeda, como as pessoas costumam pregar por aí. Ah, porque fulano, passou a perna em você, vai lá e passa a perna também. Não é esse o nosso convite. O nosso convite é o seguinte: se alguém faz alguma coisa errada contra você, alguém te irrita, alguém te faz desgostoso, você tem que ir lá e fazer o contrário. Então, pense muito sobre isso. Depois vem o versículo 37, que fala: Não julgueis e não sereis julgados. Ora, na mesma Bíblia que fala isso, também tem um versículo que fala: Quando julgueis, o vosso julgamento, seja um julgamento baseado na lei, baseado na justiça. Então o que é que Jesus está falando? Não é que ele não diz que a gente não vai julgar o outro. Porque quer queira, quer não, todos nós exercemos julgamentos diariamente. Quando, por exemplo, como comida, que eu não sei quem foi que fez, eu julgo aquela pessoa sem saber quem foi ela. Sem saber o que ela estava fazendo, pensando ou passando quando ela foi cozinhar, por exemplo. Todos nós julgamos. Mas o que Jesus está criticando são julgamentos desordenados. Julgamentos que muitas vezes não fazem sentido. Onde eu, podendo me colocar no lugar do outro, acabo me colocando num pedestal. E eu me sinto superior. Eu acho que é só o outro que está errado, me coloco como certo dentro de todas as situações. E Jesus questiona isso. Ele também fala do não condenar o outro e também sobre perdoar o outro. Ou seja, aquilo que você faz, você também vai então receber de volta. E por final, no versículo 38, nos apresenta aí a ideia de que com a mesma medida com que eu vou medir o outro, eu também serei medido. E aqui eu queria fazer um comparativo neste vídeo, então, sobre as características, digamos assim, de misericórdia da figura lá do livro de Daniel com a figura, então, do Evangelho. Lá no livro de Daniel, Daniel fala da misericórdia de Deus numa ótica em que o povo cometeu pecado no passado, e Deus, infelizmente, ou felizmente, que é melhor dizer assim, não mediu o povo naquela régua do passado do que eles fizeram. Porque se fosse assim, eles deveriam ter passado muito tempo mesmo ali, exilado na Babilônia. Mas não é isso que Deus fez.
Deus mediu de outra forma. É da mesma maneira que eu e você, amado irmão, amada irmã, precisamos também medir o outro, né? Não é medir no momento de raiva, não é medir no momento que eu estou com rancor, mas fazendo como Deus faz, né? Medir sempre com a régua do amor. Mas, ao mesmo tempo, já que nessa segunda-feira a gente fala tanto sobre misericórdia, eu queria trazer para vocês aqui cinco maneiras de como viver a misericórdia então, no nosso dia a dia. E que você possa usar essas 5 estratégias para viver nesta segunda-feira, quem sabe nesta semana, foca numa por dia, para termos uma semana aí de intensificação mesmo, né, das nossas ações de misericórdia. Primeira sugestão: perdoe quem te ofende sem guardar rancor. Alguém te ofendeu? Alguém te fez mal? Alguém te irritou? Alguém apontou o dedo contra você? Perdoe. Certo? Alguém fez alguma coisa, né, absurda com você? Não guarde rancor. Eu sei que é difícil, a gente não esquece, né? Mas é preciso que a gente tente não guardar rancor daquela pessoa. Comece a rezar por ela. Segunda coisa: evite julgar ou condenar os outros precipitadamente. Aconteceu algo? Comece pela via do diálogo. Comece tentando saber o que aconteceu em primeiro lugar. Mesmo que a raiva chegue aqui, não deixe com que ela te vença. Mas seja mais forte do que a raiva que surge muitas vezes. Terceira sugestão: ajude quem tem necessidade sem esperar nada em troca. Comece a ajudar pessoas que, em um primeiro momento, parece que não vão te fazer ganhar nada de volta. São essas pessoas que vão te fazer crescer em santidade. Porque você vai fazer uma coisa para elas sem realmente esperar muita coisa de volta. É isso que a gente tem que fazer. Quarta dica que eu dou a vocês: tenha paciência e compaixão com as fraquezas dos outros. E aí é um defeito que eu tenho, por exemplo. Eu sou muito impaciente. Então, quer uma estratégia? Busca, então, tentar lutar por ter mais paciência mesmo. Sabe? Você é impaciente, você não aguenta nada parado. Então é isso que você tem que trabalhar em você. Isso também é viver uma vida, né, com a misericórdia dentro do teu cotidiano. E por fim, rezar por aqueles que erram ao invés de criticá-los. Estamos aí num tempo onde todo mundo fala o que quer, especialmente em rede social. Que tal, ao invés de você usar essas facilidades para criticar, para destilar ódio, para destilar veneno, você aproveitar para dizer assim: Senhor, é essa pessoa que eu preciso aí colocar no meu terço, na minha oração, no meu jejum. Isso é imitar a misericórdia de Deus. Isso é ser misericordioso. Mas eu termino falando uma coisa. Sabe o que a gente faz para ser misericordioso? Sermos antes misericordiados. Ou seja, em primeiro lugar, experimente a misericórdia de Deus. Só aprende a amar quem é primeiramente amado por Ele. Porque Ele é o amor por excelência. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.